Eu queria me somar ao senador Sérgio Petecão e parabenizar também que trouxe aqui para o plenário, que estão nos visitando, duas figuras muito queridas no nosso Estado, que atuam trabalhando numa área muito importante, como já foi falado aqui pelo senador Moca, pelo senador Petecão, pela própria presidenta. Eu, lamentavelmente, não pude estar presente no jantar ontem. Ficamos aqui num compromisso até tarde e depois ainda tinha um outro, não consegui chegar a tempo, mas eu queria cumprimentar o Edivaldo, o Pedro, do Daiane, que, aliás, fez o último investimento importante na cidade, foi feito pelo Pedro, eu agradeço, sei do esforço dele, da família dele, e o Edivaldo trabalha também numa rede muito importante, que é Supermercado Araújo, então está aqui o pessoal que atua no Araújo, no Daiane, e eu queria que ficasse registrado aqui nos anais do Senado Federal o nosso reconhecimento a essas duas figuras que atuam nessa categoria e fazem parte da Abras, e que ontem se reuniu aqui em Brasília e o Acre, não tenho dúvida, estava muito bem representado. Mas, senhora presidenta, caros colegas senadores, senador, o senhor permite uma parte? Por gentileza, não é possível, mas estamos aqui num espírito de... Não, certamente para falar também dos supermercados lá do Pernambuco. Isso, senador. Eu cheguei, não vi nenhum assunto antes, mas vi pela televisão que era supermercados e não vi o que o senhor estava falando, mas pedi para falar, porque é da minha área, eu sou supermercadista também, e estive presente ontem no evento da Abras, onde o presidente fez a apresentação do ranking das empresas do Brasil, cerca de 1.200 empresas que foram analisadas e participaram desse ranking. E quero deixar, obviamente, nosso registro aqui da importância desse setor para o país, da forma organizada como seus dirigentes estão trabalhando para que possam melhorar o atendimento ao consumidor, para que, através dessas ações em conjunto, eles possam, através desse atendimento melhor ao consumidor, eles possam ter empresas mais viáveis economicamente, empresas mais fortes, empresas que, em suma, possam fortalecer a economia do nosso Brasil. Então, deixo esse registro. Obrigado. E digo ao nobre senador, agradeço aí a oportunidade e que possamos cada vez mais trabalhar para que esse desenvolvimento se faça em cada canto do Brasil, porque o supermercado ele está presente nas grandes cidades, mas está presente também em cada cidade pequenininha, e isso é feito também com a ajuda do setor atacadista, que tem também uma grande capilaridade no nosso Brasil. Parabéns, senador Douglas Sintra. Obrigado. Senador Jorge Viana, continua a palavra. Obrigado, senhora presidenta. Eu queria reproduzir aqui algo que participei ontem da maior importância. A convite do senador, nosso colega, ministro Eduardo Braga, ministro de Minas e Energia, participei de uma reunião no Ministério com vários colegas e entendi no gesto do ministro e nosso colega Eduardo Braga uma atitude que poderia muito bem ser reproduzida por outros ministros. Fica até essa sugestão. O ministro Eduardo Braga convidou senadoras e senadores da Amazônia para que ele pudesse apresentar o planejamento, as propostas, os programas, os projetos para a região norte do país. Região que é responsável, que tem uma enorme contribuição na matriz energética, na hidroeletricidade no país, e que é responsável pelo fornecimento de energia para o centro-sul brasileiro. O ministro Eduardo Braga estava com o secretário adjunto de Planejamento do Ministério, o secretário de Petróleo, Gás e Combustíveis do Ministério, e também com o secretário de Geologia, Mineração e Transformação, que são parte da equipe do Ministério de Minas e Energia. Eu queria cumprimentar o ministro Eduardo Braga, agradecer o convite, e, na oportunidade da reunião, fiz uma intervenção reconhecendo a importância daquele encontro, que acho deve se reproduzir também em outros ministérios, mas falei das dificuldades que o Estado do Acre passa. Ainda há pouco falava com o governador Tião Viana, ele já tinha me pedido que ajudasse
a sensibilizar, a cobrar o Ministério de Minas e Energia para a situação de insegurança energética que temos vivido em algumas regiões do Acre. Especialmente, hoje o problema se concentra no Alto Acre, na região Chapuri, Brasileia, Pitaciolândia, Assis Brasil, ao longo da Estrada do Pacífico, na saída para o Peru, onde nós tivemos um investimento em infraestrutura, um investimento na agropecuária e que concentra hoje a industrialização da agropecuária no Acre, com um grande programa integrado de criação e industrialização de aves. Temos também um programa, a cadeia produtiva da castanha, e agora um programa da cultura suína, onde está se fazendo nessa região o mais moderno frigorífico para que se possa fazer também a industrialização da carne suína no Estado. O Acre hoje está buscando ser autossuficiente e, pela proximidade com o Peru é um país que tem uma necessidade de proteína animal muito grande e o Acre está criando as condições para ser um exportador forte para aquele país. E o mais grave problema hoje, já que o governo do Estado tem feito importante investimento nas cadeias produtivas que me referi, é a absoluta insegurança energética que a região do Alto Acre vive. Há um investimento planejado pela Eletroacre, pela Eletrobras, para a região, a implantação de uma subestação potente, adequada. São investimentos na ordem de 200 milhões de reais. Há 2 anos, esses investimentos estão planejados e não acontece. O financiamento está solicitado ao BNDES e, sem esses investimentos, todo o esforço do governador Tião Viana, todo o esforço do Estado do Acre, todo o nosso esforço de criar uma base exportadora naquela região do Alto Acre está comprometido. Até mesmo a expansão do Luz para Todos também está comprometida. Fiz essa observação. Também cobrei o fato da energia fornecida no Acre ser cara. Não tem sentido. Usa-se os recursos naturais, as nossas bacias hidrográficas, para gerar energia em Jirau e Santo Antônio, e não tem nenhum sentido o acreano, o industrial, o comércio, naquele meu estado, receber uma energia cara. O sistema reconhece isso, que a energia gerada e fornecida no Acre ela é cara. Esse é um debate que temos que fazer para que o contribuinte, o consumidor, possa ter uma conta justa, mas, essencialmente, isso é a base do desenvolvimento de qualquer Estado. E eu não tenho dúvidas que esse é um desafio que tem que envolver todos que têm interesse no desenvolvimento sustentável do Acre. Eu queria, além dessa cobrança, além de pedir agilidade para a execução de uma obra de quase 400 milhões de reais, que liga a cidade de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul, nós estamos tendo, por parte do governo federal, a construção do Linhão. Isso vai ajudar a ter uma segurança energética e, certamente, um menor custo. Mas eu falava com o ministro que ele, como da Amazônia, tem a possibilidade de fazer modificações importantes. Não é possível que a região que tem o maior potencial energético do país, que fornece energia para o centro-sul do país, tenha que conviver com a energia mais cara do Brasil. Não é possível que os 25 milhões de amazônicos não se beneficiem diretamente com a implantação das hidrelétricas. E eu apresentei uma proposta que, desde quando era governador, tinha levado ao governo federal. Todo e qualquer empreendimento feito na região teria
que passar por uma modificação, eu vou apresentar aqui no Congresso uma proposta de modificação da legislação, teria que ter a participação direta dos estados. Não apenas nos royalties, não apenas na compensação ambiental, mas ter uma participação nos empreendimentos. Todas as hidrelétricas na região, elas estão sendo feitas, as grandes hidrelétricas, com o aporte do governo federal. São as estatais que estavam fazendo até aqui. Certamente agora vão ter mais dificuldades daqui para frente. Em parceria com a iniciativa privada. Ou seja, a iniciativa privada 51% e as empresas estatais com 49%. Isso foi no Madeira, isso foi em Belo Monte. E a pergunta que faço, por que não envolver os estados que são parte dessas bacias hidrográficas na parte estatal? 1,5%, 2% para o Acre, 2% para Rondônia, 2% para o Amazonas, são 6% de participação em 49%. Os estados fariam parte do financiamento, pagariam os financiamentos, mas teriam a possibilidade de uma renda, de uma receita permanente. Hoje, isso vai para as empresas estatais. E eu concluo, senhora presidenta, agradecendo o tempo, dizendo que essa é uma proposta viável. Na hora que fizermos isso, os governos locais, a população local vai se empenhar, se envolver diretamente para que esses empreendimentos aconteçam. Não tem nenhum sentido. Nós seguimos sendo os grandes fornecedores de energia para o país, pagando energia mais cara e não tendo nenhum benefício pelo uso dos nossos recursos naturais. Como engenheiro florestal, depois de ter sido governador, prefeito, 4 anos de prefeito, 8 de governador, entendo que nós temos que criar mecanismo de viabilizar a nossa Amazônia e não aceitarmos em silêncio que a região mais rica do planeta tenha 25 milhões de pessoas passando necessidade. Acabamos de aprovar a Lei de Acesso à Biodiversidade, que lá estabelece regras. Quem quiser usar a biodiversidade, paga. Quem quiser usar o conhecimento tradicional, paga. E por que não há nenhum tipo de pagamento para aqueles que usam um dos recursos que são sinônimo de nova economia, de uma economia sustentável, de uma energia limpa, que são os nossos rios, o potencial hidrelétrico para gerar energia. É nesse sentido que vou apresentar propostas aqui no plenário do Senado, nas comissões, mas fiz o apelo ao ministro Eduardo Braga para que ele possa pôr um grupo a estudar essa possibilidade e também as soluções do Luz para todos, para que seja para todos, usando a geração de energia a partir de biomassa. Então é isso, senhora presidenta, que eu trago à tribuna, agradecendo mais uma vez a compreensão e a colaboração de Vossa Excelência nos trabalhos da mesa diretora.